Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da QA. Meu nome é Daniel Castro, eu sou o criador da QA e hoje eu vou conversar com vocês um pouco a respeito da permissão de residência que me permite viver e trabalhar aqui na Holanda. Nas últimas semanas eu tenho recebido algumas perguntas, algumas mensagens, principalmente depois que eu realizei uma live apresentando uma proposta de programa de mentoria oferecida pela QA. E eu recebi algumas mensagens, então, através do LinkedIn, através do Instagram, também através dos grupos de WhatsApp dos quais eu faço parte, né? Em alguns desses grupos, muito se conversa a respeito não só do mercado de trabalho para profissionais de QA no Brasil, mas também no exterior, né? Seja para oportunidades de atuação através de trabalho remoto, ou seja para realocação, para mudança para um outro país. Como eu já saí do Brasil há 6 anos, são perguntas que eu recebo com bastante frequência, né, a respeito do tipo de permissão de residência, tipo de visto, se é necessário cidadania ou não, que tipo de documentos são necessários, como é que eu faço para obter esse tipo de documentação, como é que eu consigo esse tipo de oportunidade, como é que eu consigo alcançar esse tipo de oportunidade de carreira no exterior, de viver no exterior, né? Então hoje eu vou responder um pouco, principalmente a respeito do que se aplica aqui à Holanda, né, aos Países Baixos. Num vídeo anterior aqui no canal da QA, eu expliquei um pouco a respeito de como é que foi meu processo de mudança do Brasil para a República Tcheca. Num outro vídeo eu apresentei os perrengues pelos quais eu passei na República Tcheca e que foram os principais motivos que me fizeram procurar um outro país onde eu pudesse resolver a maioria dessas burocracias, a maioria desses problemas que começaram a surgir lá na República Tcheca durante o período da pandemia. Então, lá houve muita burocracia, os processos burocráticos, né, os processos conduzidos por alguns órgãos do governo ficaram suspensos durante algum período e por isso eu acabei optando por buscar um outro país que fosse menos burocrático, que tivesse esse tipo de processo de obtenção de documentação mais moderno, online, mais facilitado, né? Então eu tomei a decisão de vir para a Holanda. Já fazem um pouco mais de 4 anos que eu vivo aqui em Amsterdã, na capital da Holanda, tá? E no último vídeo eu contei como foi num dos últimos vídeos, na verdade, eu contei como foi o processo de mudança da República Tcheca para a Holanda. Agora hoje, vamos seguir a ordem cronológica dos fatos, né? Então hoje eu vou apresentar para vocês algumas informações aqui pertinentes ao processo de obtenção de documentação e quais são as características, né, dessa documentação, o que ela permite, quais são as regras, enfim, com relação ao tipo de documentação que eu tenho que me permite viver aqui na Holanda e trabalhar aqui na Holanda, tá? Então eu tenho algumas anotações aqui com relação às principais perguntas e as principais informações que vão cobrir essas perguntas, né, vão responder essas perguntas. Eu organizei isso da seguinte forma, né? Primeiro, o que eu vou abordar aqui? Como que acontece o processo, né? Como é que se aplica para esse processo, como funciona esse processo, quais os documentos que são exigidos, né, os principais documentos, e que outros documentos podem facilitar esse processo também, né, porque é feita uma análise do perfil, né, do candidato, quais são os benefícios que esse tipo de documentação, de permissão de residência fornecem, né, ao estrangeiro que está vindo para cá com esse tipo de permissão, quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter para evitar problemas também, tá? Então vamos começar falando sobre o que é o Residence Permit, a permissão de residência, a autorização de residência que eu tenho para viver aqui, tá? E também eu quero diferenciar entre visto e permissão de residência, tá? Um visto, ele é um documento emitido por um governo, né, pelos órgãos de migração de um governo, que permitem que uma pessoa entre no país, tá? Nós brasileiros, com passaporte brasileiro, nós não precisamos de visto para visitar muitos países no mundo, tá? Uma grande maioria dos países não solicitam visto para os brasileiros. Então, o nosso passaporte ele é considerado um passaporte que tem um valor muito, muito alto, né? Ele é muito bem recebido em muitos países, né? Então, para fins de turismo, se eu quiser vir para a Europa, né, para os países membros da zona Schengen, né, que é uma zona de países, né, é uma zona composta por países que são membros de um tratado, o que é um tratado diplomático. Então, é uma zona de livre circulação entre esses países. Então, se eu entrar em um desses países com um visto, não visto, né, mas com um passaporte brasileiro,
para fins de turismo, então eu vou ser admitido nesse país, né? A minha entrada vai ser aceita, eu vou receber um carimbo no meu passaporte dizendo que a minha entrada foi autorizada, por exemplo, aqui na Holanda, e da Holanda eu posso circular por outros países aqui da Europa, né? que são membros desse Tratado Schengen. Por exemplo, eu posso ir para a Alemanha, posso ir para a Bélgica, posso ir para a França e para muitos outros países, tá? É um total de 20 e poucos países, se não me engano, 23 países. Não são todos os países da União Europeia, tá? Mas é uma maioria dos países da União Europeia. E então isso é um visto, tá? Isso é o que um visto permite. No nosso caso, nós não precisamos de visto, só a apresentação do passaporte, e quando nós temos a autorização de entrar, então, com um carimbo no passaporte, a gente tem o acesso aos outros países aqui da zona Schengen. Isso seria o equivalente a um visto, tá? A diferença é que o visto tem que ser solicitado com antecedência, geralmente. Em alguns países eles são solicitados na hora da chegada, mas como um visto pode ser negado, não convém solicitar na hora da chegada, porque existe o risco dele ser negado, né, o pedido ser rejeitado, e a pessoa ter que voltar, né, ter que ir embora, ter que deixar o país. É quase como ser deportado, né? Então, quando nós chegamos aqui não precisamos de visto, e caso precisássemos, teria que ser solicitado anteriormente num consulado ou numa embaixada, depende do país, né? Dependendo do país, eles podem ter consulados ou embaixadas que vão permitir a apresentação dessa solicitação de visto, e uma vez que ele for emitido, ele tem uma validade, e dentro dessa validade nós podemos vir para o país e permanecer dentro do país pelo período autorizado no visto, né? No nosso caso, não precisamos de visto para entrar no país como turistas. Já para viver no país, caso eu tenha a intenção de vir para morar no país, eu preciso de uma permissão de residência. Isso é diferente de um visto, tá? A maioria das permissões de residência, elas também permitem que a pessoa trabalhe. Existem algumas permissões de residência, por exemplo, para fins de estudo, né? Eu posso me matricular numa faculdade aqui, eu vou obter uma permissão de residência pelo período de duração do meu curso, ou por um período menor, e aí eu tenho que renovar, né? A cada período mais curto eu tenho que renovar enquanto eu estiver com vínculo, né, junto à universidade, cursando aquele curso de, seja graduação, pós-graduação, mestrado, e durante esse período, e tem inclusive alguns países que emitem o visto de estudante, ou a permissão de residência de estudante, para cursos de inglês, por exemplo, né, ou outros cursos. Bom, então, a permissão de residência que se aplica ao meu caso, ela é uma permissão de residência chamada Highly Skilled Migrant, que é migrante altamente qualificado, né? E tem algumas características desse documento, tá? Desse tipo específico de permissão de residência. Ele permite que eu viva e trabalhe aqui, mas eu tenho que me classificar como um altamente qualificado, né? Um profissional altamente qualificado. Ele é voltado para profissionais que são contratados por empresas holandesas que são reconhecidas pelo governo. Eles são chamados de Recognized Sponsor. Sponsor é patrocinador, né? Então eles fornecem sponsorship, ou patrocínio. Significa que eu estou vinculado àquela empresa, a emissão da minha permissão de residência, ela está vinculada àquela empresa, e aquela empresa ela é reconhecida pelo governo. A empresa precisa se credenciar junto ao governo para que ela esteja apta a contratar estrangeiros e permitir que esse estrangeiro obtenha a permissão de residência para viver no país enquanto ele trabalha para aquela empresa. Não só para aquela empresa, depois eu vou explicar como é que funciona isso. Então me permite viver e trabalhar no país por até 5 anos, tá? Depois dos 5 anos tem duas possibilidades aí que a gente pode explorar, tá? E durante esse período, geralmente a permissão de residência ela é emitida por períodos curtos e eu preciso renovar. Então, geralmente, a primeira vez, ela é emitida com a validade de 1 ano ou 2, no máximo. Depois que se encerra esse período, quando está quase expirando esse período, eu devo solicitar a renovação, né? E aí eu preciso apresentar alguns documentos novamente, pagar uma taxa novamente. Eu vou explicar em seguida quais são os documentos, qual é a taxa que é paga. E que não sou eu que pago, na verdade, é a empresa, tá? Também vou explicar isso. E geralmente isso se aplica para profissionais da área de TI, de engenharia, ciências, finanças, algumas áreas que têm um valor estratégico, né, para o país,
e que também geralmente tem uma mão de obra um pouco mais difícil de encontrar no país, então precisa ser trazido de fora, né, esse profissional, e são áreas que pagam um salário um pouco mais elevado, né? Quem é que pode aplicar para essa permissão de residência? Os profissionais que tenham experiência comprovada, né? Eu preciso comprovar que eu sou altamente qualificado, que eu tenho experiência suficiente naquela área. Não existe um critério objetivo, específico, com relação a quantos anos de experiência eu tenho que ter. Depende muito do cargo, depende muito da área em que aquele profissional atua, né? E mesmo que eu não tenha graduação formal, eu posso, por exemplo, ter uma formação técnica, né? Digamos que eu sou um técnico em alguma área da ciência, né? Um técnico em químico, ou alguma coisa assim, que tenho alguns anos de experiência já, e vou ser contratado por uma indústria e vou ter um salário com um valor bom, né? Um valor suficiente para me classificar dentro dessa faixa, né? De profissional altamente qualificado. Eu preciso ter uma oferta de trabalho de uma empresa que é um Recognized Sponsor, que é uma empresa reconhecida, né? Como eu disse anteriormente. Essa oferta de trabalho, geralmente, ela é como uma minuta de contrato ou um termo, né, em que a empresa está fazendo a oferta de trabalho e se comprometendo a regularizar o meu vínculo empregatício, né, ou seja, firmar um contrato assim que eu tiver regularizado no país. Então, eu tenho que vir para o país, fazer um procedimento que eu vou explicar em seguida como funciona, e assim que eu tenha alguns pré-requisitos para assinar um contrato no país, eu tenho que ter um número de contribuinte fiscal, aqui que é como um CPF, né? Vou explicar em seguida. E preciso ter um endereço, preciso ter algumas características, alguns aspectos precisam ter sido cumpridos, né? Aí eu posso assinar o contrato, aí ele vai entrar em vigor, né? Então, eu tenho que cumprir um outro critério que é de salário mínimo bruto mensal, tá? Em 2025, esse valor, para profissionais até 30 anos de idade, é de 3.909 euros. E acima de 30 anos de idade, esse profissional precisa receber 5.331 euros bruto mensal, tá? Isso significa que é um profissional que tem um salário elevado, né? Então, com esse valor de salário, ele se qualifica como um profissional altamente qualificado. Eu preciso ter um passaporte válido também, né? E eu preciso também apresentar um seguro-saúde. Esse seguro-saúde ele pode ter sido emitido no país onde eu vivia antes, né? No meu caso, eu vivia na República Tcheca. E ele precisa ter uma validade suficiente, né? De um período, aí, geralmente de 3 meses, para que eu consiga vir para o país, me regularizar aqui, fazer a conclusão do processo de emissão da minha permissão de residência e me registre aqui junto a um seguro-saúde do país, né? Não exige certificações específicas ou um diploma de graduação específica, uma formação específica, não é específica, mas eu preciso comprovar que eu sou altamente qualificado, tá? E aí eu gostaria de refletir rapidamente aqui sobre isso. Há diferentes formas de comprovar que eu sou um profissional altamente qualificado. Uma das mais fáceis é através da graduação, ou um mestrado, uma especialização, é através da apresentação de documentos, né? E certificações também têm um valor, têm um peso nesse processo, né? Se eu depender apenas do meu currículo, isso pode ser um pouco questionável, né? Ele vai ser aprovado, provavelmente, né? São grandes as chances, né? Na grande maioria dos casos vai ser aprovado um currículo com muitos anos de experiência, atuando em empresas relevantes, mas o mais garantido é a apresentação de documentações que comprovem que eu tenho aquele nível de profissional altamente qualificado, né? Porque eu posso ser experiente e não ser qualificado, né? Também existe essa possibilidade. Então, para quem questiona aí a possibilidade de crescer na carreira e se destacar na carreira sem graduação, sem certificações, sim, é possível, mas em alguns casos não é muito provável, né? Eu não consigo provar que isso vai dar certo sempre, mas eu tenho a possibilidade de alcançar alguns níveis de crescimento de carreira, mas o mais garantido é sempre buscar formas de se desenvolver através de experiência e junto através de estudo, graduação, desenvolvimento de conhecimento, né? Os documentos necessários, como eu mencionei antes, um passaporte válido, contrato de trabalho assinado na empresa holandesa, que na verdade vai ser uma proposta de trabalho ou uma promessa de contrato, né? Eu preciso de alguns formulários aqui
quando eu estou falando dos documentos necessários, aí eu já estou falando necessários para aplicação da permissão de residência. Porque antes vai ser feita uma aplicação, uma solicitação da permissão de residência, quando ela for, com base em tudo que eu informei antes. Quando isso for aprovado, eu vou receber um indicativo, né, um sinal, uma confirmação de que foi aprovada a solicitação, mas ainda não foi emitida a minha permissão de residência. Eu preciso vir para o país para concluir o processo. E aí, para concluir o processo, eu preciso levar outros documentos até o órgão de imigração pessoalmente e seguir o restante do processo, tá? Primeiro, eu vou falar dos documentos necessários em geral. Passaporte válido, um contrato de trabalho de uma empresa holandesa ou estabelecida aqui na Holanda, né? Formulários preenchidos pela empresa junto ao IND. IND é o órgão, né? Que é o Immigratieinnaturalisatiedienst, que é o Serviço de Imigração e Naturalização, em holandês. IND, né? Todos esses formulários podem ser preenchidos online, né? Estão disponíveis online, não precisam ser traduzidos para holandês, diferente da República Tcheca, né? Na República Tcheca eu precisava apresentar documentos traduzidos para tcheco e traduções feitas por um tradutor juramentado, né? Autorizado pelo governo. Aqui eu posso apresentar documentos em inglês, em francês, em alemão, esses documentos vão ser aceitos. Se eu precisar traduzir do português, né? Documentos do Brasil, para esses idiomas, eu vou ter que buscar um tradutor que tenha reconhecimento também, um tradutor juramentado. E alguns desses documentos vão precisar de apostilamento de raia, que é um procedimento de autenticação que tem valor internacional, tá? Então, eu preciso apresentar esses formulários preenchidos pela empresa, um currículo e comprovantes de experiência, né? Em inglês também, traduzidos para inglês. Eu preciso de um seguro-saúde, né? Quando eu chegar aqui no país, esse seguro-saúde ele tem que estar ativo, tem que estar válido, né? E eu preciso fazer um registro municipal. Assim que eu chegar aqui, eu preciso ir até uma prefeitura que é chamada Gemeente aqui e fazer um registro na prefeitura da cidade onde eu vou residir. E esse registro ele gera, né, um número de contribuinte que é chamado BSN, que é um número como se fosse um CPF, tá? Como é que funciona o processo de solicitação? Ele é feito pela empresa diretamente ao IND online, né? Todos os formulários estão disponíveis online. A aprovação dessa solicitação geralmente acontece entre 2 e 4 semanas, tá? Então a empresa encaminha os documentos, os formulários, isso tudo é analisado pelo IND muito rapidamente e é aprovado rapidamente, de 2 a 4 semanas, tá? Depois que é feita a aprovação, eu tenho duas possibilidades. Se eu estiver fora da União Europeia, eu preciso receber um visto, que é um visto chamado MVV, tá? Para entrar no país. Porque daí eu não vou entrar no país como um turista. Eu vou entrar como uma pessoa com um visto de permanência mais prolongada. Então, não são só 90 dias de turismo. Eu posso ficar, dependendo do visto, 6 meses ou até 1 ano no país. E eu tenho o meu acesso, a minha entrada no país muito mais desburocratizada, né? Não vou depender de comprovar uma série de condições, de requisitos que um turista tem que comprovar. Um turista precisa apresentar uma passagem de ida e volta, precisa apresentar comprovante de hospedagem, precisa apresentar que tem um determinado valor para se manter no país durante o período de permanência, né? E quem está vindo para morar não precisa, por exemplo, de ter uma passagem de retorno, né? Então, tem algumas características aí específicas para quem tem o visto, para esse tipo de visto especificamente. Depois que for aprovado, então, eu solicito o visto, caso eu esteja fora da União Europeia, mas se eu já estiver dentro da União Europeia, que foi o meu caso, eu vim da República Tcheca, eu posso vir direto, né? Eu posso entrar aqui porque, afinal de contas, se eu já estou dentro da União Europeia, dentro da zona Schengen, eu posso transitar entre os países. Então, eu posso vir da República Tcheca para cá livremente. Eu não preciso passar por nenhum tipo de controle de documentação de turismo ou de visto, né? É só apresentar meu documento da República Tcheca. Eu tinha esse documento ainda. E aí eu venho para o país. Depois que for feita a aprovação, né, do meu pedido, então, eu posso agendar um atendimento no órgão de imigração e vou até lá para colher biometria, assinatura e fotos. Então, as minhas digitais são coletadas, fotos são feitas, né? E eu tenho que assinar também um documento lá. E aí vai ser emitido o cartão, né? O cartão de residência. Eu tenho ele aqui e para mostrar para vocês.
Ó, esse aqui é o cartão de residência, tá? Ele é um cartãozinho plástico, ele é o padrão dele, né? Esse padrão, esse layout dele é comum na Europa inteira. Então ele tem uma série de detalhes aqui, né? Para comprovar que ele é autêntico, né? Depois vou mostrar outros documentos aqui também. Esse daqui, por exemplo, é meu cartão do convênio médico, que também é válido na Europa inteira. Ó, essa aqui é a empresa, né? Do convênio. E esse aqui eu faço depois. Depois que eu chego aqui, eu não preciso mais ter aquele seguro viagem, né, que eu tinha antes, e aí eu me registro junto a um convênio, um plano de saúde, né, local. Bom, depois que eu cheguei no país, providenciei toda essa documentação, fui até o órgão de imigração, fiz toda a coleta de biometria, assinatura, etc. É emitido o cartão, dentro de algumas semanas, né, 2, 4 semanas, ele está pronto, eu vou lá e retiro esse cartão. E aí ele tem uma validade. Antes de vencer a validade, eu tenho que agendar novamente uma nova ida a esse escritório para apresentar, por exemplo, um contrato renovado da empresa, caso o meu contrato inicial, isso é o mais comum, né? Quando uma empresa contrata a gente aqui, eles emitem primeiro um contrato com validade de 1 ano. E aí esse contrato vai ser renovado pela empresa, né? Caso eu continue trabalhando para essa empresa, aí eu agendo um atendimento, pago uma taxa e volto até o órgão de imigração para renovar o meu Residence Permit, meu cartão, né? Alguns benefícios que eu gostaria de mencionar aqui, tá? Eu não mencionei valor de taxas, né? A taxa atual, o valor de taxa atual que é pago para a emissão do Residence Permit é de 405 euros, se eu não estou enganado, foi o último valor que eu vi. E isso é pago geralmente pela empresa. A empresa que contrata o profissional para vir para cá, eles pagam geralmente tudo, eles oferecem um Relocation Package, é um pacote de realocação. Isso inclui passagens aéreas para mim, para minha família, para os meus animais, né? E passagem aérea para animais é quase tão caro quanto uma passagem para uma pessoa. O animal está aqui, inclusive. Ó. Ele subiu por aqui, desse lado aqui da mesa, deu a volta por trás dos monitores e veio aqui para o outro lado cheirar o meu café. Não, cai fora. O Ramon, esse aqui é o Dom Ramon, que é o nome desse gato aqui, que veio do Brasil. Esse aqui é do Brasil. O outro gato que estava por aqui antes, passou aqui atrás antes, é o Oscar, que é um gato tcheco. Adotei ele lá em Praga, na República Tcheca. E a Lilica está deitada aqui no sofá. Tem um sofá aqui do lado, no escritório. Bom, valor então dessa taxa, 405 euros é pago pela empresa também. Toda a documentação que eu precisar providenciar, geralmente os custos da emissão dessas documentações, traduções, ou até mesmo o apostilamento, tudo isso geralmente é pago pela empresa, tá? Bom, quais são os benefícios do Residence Permit? Ele me permite, como eu disse antes, morar e trabalhar no país, né? Ele também me permite trazer cônjuge e filhos, ou seja, trazer a família, e o meu cônjuge vai ter permissão de residência e de trabalho também, similar ao meu, né? Similar à minha permissão de trabalho. E depois de 5 anos, eu posso solicitar a residência permanente ou a cidadania, tá? Tem um processo aqui chamado Einbürgerung, que é um processo de integração, através do qual eu tenho que comprovar que eu tenho um conhecimento mínimo do idioma, da cultura, da história do país, ou seja, que eu estou integrado, né, na cultura do país. Ó, o gato está atrapalhando aqui. Sai, Ramon. Então eu consigo, depois de 5 anos, me tornar um cidadão. Quando eu solicito a cidadania e tem esse processo de Einbürgerung, a conclusão desse processo é que o rei, né, nós temos um rei aqui, o rei Willem Alexander, né? Recentemente agora nós tivemos o Koningsdag, que foi o dia do rei, é o dia do aniversário do rei, que é comemorado todos os anos, aqui é como uma festa similar, assim, parecida com o carnaval, é a maior festa do país. Então o rei, ele existe uma cerimônia, né, em que o rei emite um decreto me nomeando cidadão do país, né, me declarando cidadão do país, ou decretando, né, que eu sou um cidadão do país. Eu tenho acesso ao sistema de saúde aqui como um residente, não como um estrangeiro que está só fazendo, aliás, eu vou sempre ser um estrangeiro, né? Mas um estrangeiro que está aqui só em viagem de turismo, ele precisa de um seguro saúde que vai ter uma validade específica, né? Vai ser geralmente emitido no país de onde ele está vindo, né? E
como residente, eu tenho acesso ao sistema de saúde do país. Eu preciso de um plano de saúde, né? Aqui a saúde ela é particular, eu preciso pagar um plano de saúde, mas eu tenho acesso... E tem uma série de subsídios também, né? Mesmo que seja pago, tem uma série de subsídios. É como a grande maioria dos países, né? E então eu tenho acesso ao sistema de saúde, sistema de educação e serviços bancários também. Então um turista que vem para cá, ele não tem acesso aos mesmos serviços bancários que eu tenho, né? Se eu quiser, por exemplo, financiar uma casa, eu tenho acesso. Se eu quiser empréstimos, eu tenho acesso. Cartões de crédito daqui, eu tenho acesso. Um turista não tem. E serviços de educação, né? Para os filhos. E eu posso participar de um programa chamado 30% Ruling. 30% Ruling é 30%, é a regra dos 30%. Como é que funciona? Até 30% do meu salário bruto fica isento de impostos por 5 anos. Tá? Quando eu vim para cá, ainda estava em vigor 5 anos com 30%, 60 meses com 30% de isenção. Agora, mais recentemente, houve uma mudança. Agora é gradual a redução dessa isenção. Então, durante os 20 primeiros meses, 30% de isenção, mais 20 meses com 20% de isenção, mais 20 meses com 10% de isenção, totalizando então 60 meses ou 5 anos. Né? E gradualmente vai reduzindo a isenção para a pessoa se acostumar que quando se encerrar a isenção, a pessoa vai deixar de ter aquele valor a mais, né, no seu salário líquido. E é uma vantagem enorme porque isso aumenta o poder de compra, né? Eu deixo de pagar tantos impostos assim, né? Então o meu salário líquido ele é um pouco maior do que uma pessoa, do que um cidadão daqui, por exemplo, né? Eu tenho o direito de trocar de empresa, desde que a próxima empresa também seja um Recognized Sponsor. Tá? Caso eu esteja trabalhando para a empresa que me trouxe para cá e eu recebo uma proposta de outra empresa, eu tenho que sempre verificar se essa outra empresa é um Recognized Sponsor, eu tenho que informar que eu preciso de um Residence Permit, eu preciso renovar o meu Residence Permit, atualizar, né, a empresa que é responsável por mim, que é meu sponsor, e faço então a renovação do meu Residence Permit. Ou melhor, quando ele expirar, né, eu vou fazer a renovação já com um novo prazo, né, relativo ao novo contrato, enfim. Mas eu não posso ficar descoberto, eu não posso ficar por mais do que um determinado período. Eu não estou muito certo a respeito de qual é esse período, porque na República Tcheca eram 60 dias. Aqui deve ser alguma coisa parecida com isso, tá? E tem uma outra característica, né, do Residence Permit, ou do 30% Ruling, né, que é, na verdade, é do Residence Permit, é do High Skilled Migrant, né, do tipo de Residence Permit que eu tenho. Ele, como eu disse, ele me permite trocar de empresa e também ele permite que eu troque a minha habilitação brasileira. Então eu tenho uma CNH, uma habilitação brasileira, venho para o país, tenho o 30% Ruling aprovado, eu vou até um órgão que é o chamado Rijbewijs, que é um órgão de trânsito, né, que me permite trocar a habilitação num processo muito mais rápido. Então eu preciso ter o 30% Ruling aprovado, né, emitido. Eu não preciso fazer exames médicos e nem exames práticos e nem exames teóricos. Não preciso fazer autoescola, né? E eu tenho que só emitir uma autodeclaração de que eu tenho boas condições de saúde e pagar uma taxa de 44 euros, tá? É o valor que a gente tem como referência aqui, mas ele pode variar de um município para o outro, tá? Então vamos considerar entre 40 e 50 euros é a taxa que eu pago. E, por último, os pontos de atenção que eu tenho que eu tenho sempre que manter, né, bem claros assim, e ter eles em mente para garantir que eu não vou ter nenhum tipo de problema com esses processos aí que eu mencionei, tá? O visto ele é vinculado à empresa, como eu disse antes. Se eu fizer uma mudança de empresa, eu tenho que confirmar que a outra empresa também é um Recognized Sponsor, então eu tenho que fazer com planejamento, né? Essa facilidade ou esse benefício do 30% Ruling, ele não é emitido pelo IND automaticamente. Eu tenho que solicitar ele depois. Primeiro eu tenho que solicitar, posso solicitar junto, na verdade, mas ele tem que ser solicitado separadamente. Ele é um outro processo, tá? E ele não é automático. Quando eu recebo a permissão de residência, ele é automaticamente aprovado. Não é assim. Bom,
Os documentos eu preciso ter eles sempre atualizados, organizados, para que cada vez que eu precise renovar o meu Residence Permit, eu tenha tudo pronto. Eu não tenha atrasos, não perca os prazos, para que eu não corra o risco de ter o meu processo rejeitado, tá? As traduções elas devem ser feitas, como eu disse, por um tradutor juramentado, mas pode ser inglês, holandês, alemão, francês, né? E o ideal é sempre fazer em inglês, porque aí esses documentos vão ter também utilidade para caso eu precise apresentar eles em algum outro país. Digamos que eu vou prestar serviço para uma empresa que tem sede, a matriz em outro país, né? Então, os documentos em inglês, eles vão ter vamos dizer assim, um valor, né, maior, uma aplicação maior. Com relação aos benefícios, né, que eu tenho, eu penso que se eu estou vindo para cá com todos esses benefícios, eu tenho que aproveitar eles ao máximo, né? Então, se eu tenho acesso, por exemplo, à saúde local, se eu tenho acesso à cultura local, posso me integrar na cultura, eu preciso me integrar na cultura, eu preciso aprender o idioma e comprovar que eu tenho um domínio mínimo do idioma quando eu for aplicar para cidadania, né? Ou para permissão de residência permanente. Então, tem que aproveitar esses benefícios, tem que fazer uso deles, tem que se integrar na cultura do país. E existem esses prazos, como eu disse, né, para residência permanente e cidadania. A gente precisa confirmar, saber quando que a gente está apto a aplicar, né? Sempre confirmar isso junto aos órgãos, saber quando está apto para aplicar, porque antes a gente precisa se planejar, reunir os documentos para aplicar assim que possível, para conseguir conquistar esse direito, né, a permissão de residência permanente ou a cidadania o quanto antes, porque aí nós não dependemos mais de uma empresa sendo o sponsor. Eu posso trocar de empresa para qualquer outra empresa, ou até mesmo trabalhar remotamente para um outro país, né, para uma empresa com sede em outro país que tenha salários melhores, ou enfim, né, que seja aquela empresa que a gente tem como plano de carreira, como ambição de vida. E como eu disse, nem todas as empresas são recognized sponsors, então sempre que a gente receber uma proposta de trabalho ou quiser trocar de emprego aqui, tem sempre que prestar atenção nisso, tá? Esse é o ponto mais importante, por isso que eu frisei ele aqui mais de uma vez, tá? Por fim, as dicas finais que eu tenho, tá? Quando a gente começar a pesquisar, né? Quero ir para a Holanda. Começa a pesquisar as vagas, obviamente, né? Vai lá no LinkedIn, vai lá nesses sites de vagas aí que tem diversas opções, na verdade, né? Mas o principal é o LinkedIn, né? E nós vamos ver vagas ali. É sempre bom confirmar na lista oficial, no site do governo, que apresenta as empresas que são recognized sponsors. É sempre bom confirmar isso, tá? Para não cair em nenhuma cilada. Documentos atualizados, sempre, traduzidos, organizados. Aqueles que precisarem ter apostilamento, né, que é uma autenticação internacional, já com esse selo, né? E também prestar atenção à validade dos documentos. Alguns documentos eles precisam ser atuais. Então, se eles tiverem sido emitidos há alguns anos atrás, é sempre bom confirmar qual é a validade daquele documento e emitir ou renovar o documento, emitir um novo documento com validade atualizada, tá? O que mais? Sobre o 30% ruling e a habilitação, a gente deve solicitar a troca enquanto ele ainda está válido. Não adianta eu ficar aqui 5 anos, digamos que eu não dirijo, não tenho intenção de dirigir, passaram 5 anos, aí eu tenho permissão de residência permanente, aí eu tenho cidadania, aí agora eu quero comprar uma casa um pouco mais longe aqui do centro da cidade e quero comprar um carro. Aí eu tenho que solicitar a habilitação, por exemplo, a troca da habilitação, porque eu não solicitei antes, por exemplo. Aí não adianta mais, então tem que prestar atenção nesses prazos também, tá? E por fim, para encerrar, o que eu gostaria de trazer aqui como uma reflexão, tá? Muitas das pessoas que estão acompanhando a QA aqui são profissionais de QA, profissionais que estão entrando na área de TI, né, através da área de QA, né, na indústria de TI, através da área de QA, pessoas que têm interesse em crescer na carreira de QA, eventualmente trabalhar remotamente a partir do Brasil para um país que pague melhor, numa moeda forte, né, para ter um poder aquisitivo melhor, uma vida melhor no Brasil, mas muitos têm a intenção de mudar para um outro país. Eu não me arrependo nem um pouco de ter decidido sair da República Tcheca e vindo para a Holanda,
porque eu percebo hoje que o tipo de serviços públicos, a infraestrutura, a cultura, tudo aqui me parece melhor. A experiência que eu estou tendo aqui é muito melhor, né? Eu vou para o Brasil todos os anos visitar minha família, fico lá em torno de 3 semanas, geralmente, e eu já sinto um choque cultural quando eu vou para o Brasil. Por quê? Porque eu já estou bastante integrado na cultura daqui, estou bastante acostumado com a cultura daqui, e eu acredito que essa oportunidade ela está acessível para profissionais de TI, né, de diferentes áreas, mas é uma oportunidade que nós temos que buscar, nós temos que explorar essa oportunidade. Ela não é uma oportunidade que aparece por sorte, por acaso, né? Nós temos que planejar, nos prepararmos, estudando, se especializando, crescendo na carreira, né? Se tornando um profissional altamente qualificado realmente e buscar essas oportunidades, conhecer um outro país primeiro, estudar a respeito daquele país, da cultura daquele país e decidir se é realmente isso que a gente quer, né? E fazer com planejamento, mas realmente de uma forma bem estruturada, bem preparada, com uma reserva de emergência e todas as melhores condições para que essa experiência seja bem sucedida, né? Através de networking, conhecendo pessoas que já vieram para cá antes, né? Já vivem aqui há algum tempo, né? E eu recomendo fortemente, assim, eu diria que qualquer pessoa que tem esse tipo de plano, de ambição, né? Plano de carreira, eu diria que é completamente válido. A gente não precisa ter receio, porque não precisa ser para sempre também, né? Tem pessoas que querem vir para um outro país, viver durante um período, ter a experiência internacional de viver em outro país, depois voltar para o Brasil, e tá tudo bem, né? Também é válido isso, né? E por fim, eu gostaria de dizer que eu estou aberto a fornecer mais informações, estou disponível, estou à disposição de vocês. Podem deixar comentários aqui embaixo, fazendo perguntas a respeito de informações que talvez eu tenha esquecido de trazer aqui, ou informações mais específicas, né? Deixem seus comentários aqui. Também podem entrar em contato comigo através do site da QA. Tem lá os canais de contato comigo, né? E deixem as suas dúvidas, suas ideias, seus pensamentos a respeito disso, suas reflexões a respeito disso, a respeito de vida no exterior, né? Carreira no exterior. E não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com aquela pessoa que está planejando aí ter uma carreira no exterior ou viver no exterior. E se inscrevam aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos que eu vou trazer em breve. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.